Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos mais uma vez gratos por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo, conversando um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, dividindo esse santo momento. E dando continuidade, então, aos estudos, né, que estamos fazendo da nossa apostila de Espiritismo. Hoje nós vamos para a aula 27, onde a gente vai falar sobre seres perfeitos. A gente vai falar um pouco, a gente vai fazer alguns comentários sobre essa passagem do Evangelho, a gente vai falar um pouco também da parábola do semeador, a gente vai falar um pouco sobre o bem e o mal, e a gente vai fechar com o Consolador Prometido. Então, quem tem a apostila física, nós estamos na página 93, e quem vai começar a leitura para nós hoje é a Liliane. Por favor, Liliane, pode começar, então. Sede perfeitos, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós, logo, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus em Mateus, versículo 44 e 46, 48. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto seu próprio Criador, ele o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender, por essas palavras, a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e, mesmo, dos simples defeitos, reconhecemos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, portanto, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Legal. Muito bom, Liliane, muito bom. Gente, vamos comentar um pouquinho essa passagem dos seres perfeitos. A gente começou, né, um pouquinho na aula passada, dos mesmos criadores de amai vossos inimigos, seres perfeitos. Que raio que deu na cabeça de Jesus pedindo para a gente ser perfeito, logo ele sabendo o quanto distante nós estamos da perfeição. E ele disse, como a nossa professora está falando, logo seres perfeitos.
A gente precisa um pouco trazer essa perfeição, mudar um pouco, na verdade, esse conceito que a gente tem de perfeição e fazer um paralelo com o nosso momento espiritual. Porque perfeição a gente entende o quê? Que é fazer 100% das coisas certas 100% do tempo. E espiritualmente é necessário a gente fazer uma análise aí. Por quê? Jesus, sim, quando ele esteve aqui, ele fez 100% das coisas certas 100% do tempo. Como ele mesmo deu o exemplo de Deus. Quando ele traz o exemplo de Deus para a gente ser perfeito como o Pai Celestial na verdade, como a nossa apostila fala, é justamente isso. Ele quis passar para nós um modelo, um guia onde a gente pudesse estar ali se espelhando, onde a gente pudesse estar vendo. Só que assim, a gente sabe que nós, como criatura, nunca vamos chegar um dia ao Criador. E mesmo essa passagem, eu acho assim, um exemplo de Jesus tão grande de humildade, porque ele poderia se colocar como esse guia, né? Como seres perfeitos como eu sou perfeito, né? E não, e a própria humildade de Jesus não permitiu isso, né? Tem até aquela outra passagem onde o rapaz chama ele de bom, ele fala, bom, eu não, bom é Deus. Então a gente vê a humildade de Jesus, mas o Espiritismo nos ensina que Jesus é o nosso melhor modelo e guia. Só o que acontece? Quando a gente vai lá e vê o que Jesus fez, como ele se comportou, parece que o caminho para a gente chegar ali é infinito, que a gente nunca vai chegar lá. Como que eu vou fazer o que Jesus fez? E realmente, hoje, para o nosso momento, não tem como a gente fazer exatamente o que Jesus fez, porque nós somos seres ainda em evolução. Então, o que Jesus quis dizer com essa perfeição? Essa perfeição como a nossa apostila falou, e Eliane leu para a gente gente fazer o bem, fazer as coisas que estão ao nosso alcance, em relação às outras pessoas, da melhor maneira possível. É fazer o que está ao nosso alcance de acordo com as nossas limitações, de acordo mesmo com as nossas imperfeições. Isso mesmo que seja pouco, isso é ser perfeito para nós neste momento. Não é fazer como Jesus fez exatamente, mas é pegar o que ele fez, olhar e procurar replicar na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, principalmente com as pessoas à nossa volta, fazer isso aos poucos. Por quê? Porque nós estamos ainda em aprendizado, nós estamos ainda em evolução, nós estamos ainda em crescimento. E dentro de nós ainda habita muitas sombras das quais a gente precisa levar a luz para elas. E a gente vai levar essa luz de acordo com o quê? A cada reencarnação. A cada reencarnação que a gente tiver, que a gente for fazendo, a gente tem a oportunidade de ir jogando luz nessas sombras que habitam na gente, e aos poucos a gente vai se transformando, e aos poucos a gente vai se melhorando. Principalmente o quê? No contato que a gente tem com as pessoas à nossa volta e com os nossos desafios da nossa vida. Porque é assim que a gente um dia vai ser perfeito. Jesus, ele era perfeito por quê? Porque ele já tinha em si todas as virtudes desenvolvidas, conquistadas. Então, nós estamos aqui visando conquistar essas virtudes. Então, a gente vai conquistando elas pouco a pouco, a cada reencarnação. Então, muitas vezes, para nós, é normal a gente estar com um pé na luz ou um pé na sombra, porque a gente está ainda em aprendizado. O exemplo do apóstolo Paulo, talvez ele seja o melhor disso. Quando ele começou a jornada dele espiritual, ele falava, eu ainda me pego fazendo coisas que eu não queria fazer. Lá no final, ele falou, já não é o Cristo que vive, não sou o que, não, como que é? O Cristo não é o Cristo que vive em mim, né? Não sou eu que vivo no Cristo, é o Cristo que vive em mim. Então você já vê como ele mudou na jornada dele. Mas quando ele começou, ele fazia coisas que ele não queria ainda fazer. E é o nosso momento. A gente ainda está com um pé num cá, um pé lá e um pé cá, como a gente fala. Porque nós estamos ainda em aprendizado. Então, é normal a gente aceitar isso, aceitar esse nosso momento. Porque, principalmente nós que somos espíritas, a gente se cobra muito às vezes. A gente já quer ser o super-homem ou a Mulher Maravilha. A gente quer realmente seguir isso aqui ao pé da letra. Fazer 100% das coisas certas 100% do tempo. Mas, gente, ainda não dá. Porque a gente ainda está em aprendizado. Então, é normal para nós ainda, como o apóstolo Paulo falou, a gente pegar as coisas, a gente pegar coisas que a gente já não deveria mais fazer. Ou lidar com situações, com sentimentos das quais a gente já queria ter melhorado isso na gente. Mas a gente não negar isso e continuar o nosso trabalho. Então, vai ser normal, muitas vezes, a gente chorar,
vai ser normal muitas vezes a gente ficar triste, vai ser normal muitas vezes a gente ficar deprimido, é normal muitas vezes a gente se revoltar, a gente se indignar. Como falava minha avó, muitas vezes às vezes vai acabar a gente escapulindo um palavrão. Vai ser normal ainda essas situações. O que a gente precisa é estar atento para que a gente possa mudar essa sintonia o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo eu fico na revolta, no ódio, na indignação, na tristeza, para mim é ruim porque eu fico lidando com esse sentimento, com essas energias mais tempo. E aí isso acaba depois, lá na frente, resultando em doenças para mim. Então, é isso que essa chave que eu preciso mudar. É realmente ter isso, é sentir isso, mas assim, mudar o mais rápido, para que você possa sair dessa situação mais rapidamente, para o seu benefício. É isso que a gente precisa prestar atenção. Dando um exemplo lá de quando eu machuquei a perna, já que eu já citei isso aqui algumas vezes, quando eu machuquei a perna lá, que o médico deu 3 horas da tarde lá o resultado, lá o parecer lá do exame, eu fiquei das 3 horas da tarde até meia-noite daquele dia, eu me chicoteando lá. Por que eu permiti isso? Por que eu deixei isso acontecer comigo? Por que eu não falei não? Eu fiquei lá, a noite toda. Quando foi no outro dia, vamos lá, o que dá para eu fazer? O que está ao meu alcance? Era uma quinta-feira, a primeira coisa que eu fiz, peguei o celular e mandei uma mensagem para a Sandra, que era o trabalho da Sandra, expliquei para a Sandra o que estava acontecendo, falei, Sandra, coloca meu nome lá em caixinha de oração lá, faz uma oração por mim que eu vou fazer uma cirurgia hoje à noite. E aí você vai trabalhando. Um mês depois eu fui no médico, o médico liberou e falou, você já pode voltar a colocar o pé no chão, de muleta e de bota, mas você já pode ir começando a fazer as coisas. Isso era quinta-feira. No sábado, para onde eu fui? Fui para a liga, já para pedir ajuda, né? Subi lá com a escada lá com um pé só, mas fui porque eu sei que lá eu ia receber ajuda. Então é fazer o que está ao nosso alcance, mesmo com todos os defeitos que existem na gente. É a gente entender que isso ainda faz parte da gente. Dando um outro exemplo meu, eu até contei isso aqui, acho que alguns dias atrás, acho que foi na lição do Fonte Viva, que eu estava saindo do meu serviço, aí eu estava passando por um local e tinha um rapaz lá que estava em situação de rua, e aí veio aquela intuição lá, e eu cheguei para ele e falei assim, você aceita que eu vá lá ali na padaria e compre uns pãezinhos e uma lata de refrigerante para você? Aí ele falou, sim, aceito, tal. Aí eu fui lá, comprei e dei para ele. Aí ele eu acredito que até ele tinha outras pessoas em volta dele, porque ele saiu de lá e já foi para outro lugar, para dividir aquilo que eu tinha comprado para ele. Quando eu citei isso quer dizer que, assim, isso é uma situação onde, naquele momento, eu fui perfeito. Eu fiz aquilo que eu pude. Como vocês, em muitos momentos aqui, quando vocês colocam o depoimento da vida de vocês falando, vocês foram perfeitos. Quando vocês conseguiram fazer a reconciliação, quando vocês conseguiram ser pacientes, quando vocês perdoaram, quando vocês falam da caridade, da oração. Isso é ser perfeito. É que a gente não consegue ser perfeito 100% do tempo. Porque, que nem aconteceu isso comigo, eu aproveitei essa oportunidade porque eu estava ligado naquele momento. Mas enquanto outros momentos a gente não está preocupado com outras situações da vida e passam algumas situações que estão à nossa volta, passam desapercebidas e a gente acaba não ajudando como a gente deveria. E isso para nós ainda é normal. O que cabe o quê? É a análise, a gente refletir sobre isso. Dando até uma situação que aconteceu comigo em relação a isso, teve alguns anos atrás, numa doutrinação, foi antes da pandemia, já faz algum tempo. Teve um irmão que ele passou pela mediunidade ali do médium, e quando eu cheguei para conversar com ele, ele falou assim para mim, eu te chamei, você não me deu atenção, você passou por mim, você não me deu atenção, você não falou comigo. Quando ele falou isso para mim, isso apertou o meu coração na hora. Por quê? Porque eu lembrei daquela passagem de Jesus, quando Jesus fala, né? Eu tive fome, pedi pão e vocês não me deram de comer. Foi o que eu senti ali. E aí, é lógico, inspirado pelo mentor, eu falei com ele, eu falei, olha, não tem desculpa pelo que eu fiz, mas eu te peço perdão. Mas eu tenho certeza que o quê? A ajuda que eu poderia te dar naquele momento, ela é muito inferior à ajuda que você está recebendo agora com os mentores, com o pessoal que está aqui para te ajudar. Aí ele ficou assim, pensando, ele falou, é verdade, eles estão falando isso para mim. Então, quer dizer que naquele momento foi uma oportunidade que eu deixei passar. Então, é normal ainda para a gente isso. O que a gente precisa entender é aceitar isso e procurar melhorar aos poucos, a cada situação, a cada momento, a cada oportunidade que a gente tiver com o próximo. É isso.
Como o Silvio falou no evangelho passado, está na simplicidade essa nossa perfeição de agora, de que está no nosso momento. Quando a gente ajuda, por exemplo, uma senhora a atravessar a rua, a gente foi perfeito naquele momento. E que é coisa mais simples do que a gente ajudar uma senhora a atravessar a rua? É isso. O que a gente precisa é estar atento a essas oportunidades que surgem na nossa vida. E o que a gente puder fazer, mesmo que seja simples, a gente vai lá e faça, que é o bem que está ao nosso alcance. É isso que é ser perfeito. É justamente a gente não responder naquele instinto nosso, na primeira daquele negócio do olho por olho, dente por dente, que é a nossa tendência. É quando a gente já começa a responder de um jeito diferente, como a gente comentou lá na aula passada. Quando tem uma situação onde a pessoa ela está passando por uma situação difícil, de desespero, de falta de confiança, a gente leva uma palavra de fé, uma palavra de paciência, isso já mostra que a gente está diferente. É isso. Quando a gente está se dispondo 1 hora do nosso tempo, pelo menos, de estar estudando alguma coisa em relação ao Cristo, aos ensinamentos, né, de Jesus, isso já indica que a gente também vai estar seguindo um caminho melhor. É isso. É o bem que está ao nosso alcance de fazer. Principalmente, como a nossa apostila falou e como a gente falou na aula passada, de pagar o mal com o bem. Mesmo que seja difícil, a gente também já está conseguindo fazer isso. Isso já está ao nosso alcance. Porque é como Jesus falou, se a gente fizer, tipo, que nem ele deu o exemplo de cumprimentar, se eu cumprimentar apenas as pessoas que me cumprimentam, o que eu estou fazendo diferente? Muitas pessoas que não seguem religião nenhuma, ou que se dizem que não acreditam em Deus, ou não acreditam em Jesus, eles fazem isso. E às vezes até melhor. Muitas pessoas que não têm, dizem que não têm religião, são caridosas, ajudam. Então, isso vocês percebem que não tem a ver com religião, tem a ver com o nosso íntimo, tem a ver com o que habita em nós. Mas é entender o quê? Que nós estamos em um processo de melhora contínuo. Então é normal. Vai haver momentos onde eu vou acertar, onde eu vou ser perfeito, de acordo com o que está ao meu alcance, mas vai haver momentos que eu não vou conseguir. É entender e aceitar isso e procurar melhorar. É isso que está ao nosso alcance neste momento. É entender o quê? Estamos em processo, mas um dia de cada vez. Vamos para a parábola do semeador? A Ana vai fazer a leitura para a gente, né? Isso. Vai lá, Inês. Parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar e veio para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma arca, ele assentou, ficando toda a gente de pé na ribeira. Eles falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia, a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra, mas saindo o sol a queimou, porque não tinha raiz, se secou. Outra caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvido de ouvir, ouça. Jesus em Mateus 13, de 1 a 9. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição, por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra, que a entende, é que dá fruto, e assim dá 100, e outro 60, e outro 30 por um. Jesus em Mateus 13, 18 a 23.
A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não são de letra morta, que é a semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece os símbolos dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que nele se vê um objeto de curiosidade, dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que após ouvi-la continuam frios e indiferentes como antes, dos que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmo, dos que finalmente para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. A parábola do semeador, a gente pode olhar ela por dois aspectos, assim, tem duas visões que a gente pode ter dela. Uma é exatamente isso que a nossa apostila está falando. Do quê? O que é esse semeador saiu a semear? O que ele está semeando? No caso, como a nossa apostila está falando, a palavra, que no sentido que seria para nós o quê? As leis de Deus, que muitas vezes ela está em nós, como mesmo o Livro dos Espíritos fala, né, que está gravado na consciência, mas muitas vezes a gente não dá muita bola. É uma análise que a gente pode fazer de um estudo lá daquela passagem lá do Evangelho, do capítulo 18, do Muitos Chamados e Poucos Escolhidos. A gente vai entrar nele, se eu não me engano, na aula 32. É um paralelo que a gente pode trazer no quê? O que são essas sementes? É justamente esses chamados que muitas vezes a espiritualidade nos faz, desde, sabe lá Deus, desde que o mundo é mundo, ela está nos convidando, e muitas vezes a gente não dá bola, a gente não dá atenção. Aí essa semente em nós, ela não frutifica, ela não dá o seu fruto. E isso, gente, é desde tempos remotos, assim. O Espiritismo vem nos ensinar, ele fala muito o quê? Que nós somos os trabalhadores da última hora. Por que nós, espíritas, somos trabalhadores da última hora? Porque lá na primeira, na segunda, a gente não deu bola. A espiritualidade foi chamando a gente, foi fazendo o convite, a gente foi deixando para lá, sabe, Chapolin lá, assim eu vou, e acabava não indo. E assim, quando Jesus ele estava lá no Sermão da Montanha, nós estávamos lá com ele, e quantos de nós, a partir dali, a gente começou a fazer o nosso trabalho, e quantos de nós ficou pensando, quem é esse barbudo, cabeludo aí falando essas coisas? Eu vou cuidar das minhas coisas, e deixou isso para lá. Aí foi passando tempo, aí chegou uma hora que a água bateu no pescoço, ou a gente começa a mexer, ou a gente mexe, não tem mais o que fazer. Então, a parábola do semeador é um pouco isso. Então, isso vai dando os frutos aos poucos, de acordo com a própria situação da vida no nosso dia a dia, ela vai trazendo para a gente vai despertando isso. E muitas vezes é justamente através das dores, através do sofrimento, dos desafios da nossa vida, que a gente vai entender que a gente é um espírito, que a gente vai entender que nós ainda temos muito ainda para evoluir, que existe a ajuda da espiritualidade em relação a nós, que aí a gente começa realmente a despertar para as coisas espirituais. A mediunidade é um exemplo também, quando a gente começa a ter a mediunidade um pouco desequilibrada, é um chamado da espiritualidade em relação a isso, para que a gente possa começar a dar esses frutos. Um outro aspecto que a gente precisa e a gente tem que analisar é que quando a gente está nessa situação já um pouquinho melhor, né, que nem eu dei o exemplo, né, só o fato de a gente estar aqui, por exemplo, separando 1 hora da nossa vida para a gente estudar um pouco do que Jesus ele ensinou para a gente, já indica que a gente está num caminho um pouquinho melhor. Então, assim, se a gente já está nesse caminho um pouquinho melhor, a gente pode ajudar a espiritualidade justamente sendo esse semeador que começou a sair a semear. E como a gente semeia? Através, sim, da nossa palavra, mas principalmente através do quê? Do nosso comportamento, dos nossos gestos, das nossas atitudes. Esse é o nosso verdadeiro exemplo. Como Jesus fez.
Jesus, mais do que a palavra que ele espalhou e foi para vários lugares, os milagres que ele fez e o sofrimento que ele passou, mas nós estamos aqui há mais de 2000 anos conversando sobre ele, principalmente pelo quê? Pelo que ele vivenciou, pelos ensinamentos que ele trouxe de como ele vivenciou aquilo no tempo que ele esteve aqui conosco. Então, é um pouco do que a gente pode fazer. O que a gente precisa tomar um cuidado é, muitas vezes, o quê? A palavra diz, o semeador saiu a semear. Então, a função nossa é sair e semear. Agora, dar o fruto é com a pessoa, é com Jesus, é com Deus, é com a espiritualidade. Não é o nosso trabalho. O trabalho do semeador não é saiu a semear, foi lá e ainda fez frutificar. Isso aí tem que ser da pessoa. Por quê? Muitas vezes a gente vai lá e julga que a gente tem essa missão e a gente vai lá e faz o quê? Interfere na vida da pessoa, com a desculpa que a gente está ajudando. E aí a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Por quê? Ou a gente está sendo um agente de desequilíbrio lá, perturbando a pessoa porque ela se meteu num assunto que não era da nossa conta, ou a gente está aqui, ou a gente vai lá e vai acontecer o quê? A gente vai trazer elementos, situações para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o que está acontecendo conosco. Então a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente vai lá e acaba se metendo no que não é nosso. Então a gente tem que saber como equilibrar isso. Existem até casas espíritas, gente, que assim, que eles falam assim, ó, se a pessoa não te pediu nada, se a pessoa ela não falou nada para você, não se meta. Eu não sou tão radical nesse sentido. Aí quem está falando é o Marcelo, Marcelo, não estou falando o nome da casa. Eu não acho que seja tão radical assim. Por quê? Porque se a gente for assim, aonde a gente vai viver, vai virar uma Alemanha, vai virar uma França, onde as pessoas, cada um fica na sua. E eu acho que não é esse o objetivo, né? O que a gente precisa é encontrar um equilíbrio, porque ou muitas vezes a gente realmente trata a situação como alemão e francês, que é cada um por si, a pessoa está lá e está com a moto quebrada lá e vai empurrando, não aparece ninguém para ajudar, porque é justamente isso. A pessoa não me pediu ajuda, a pessoa não falou nada, então eu vou ficar na minha. Ou muitas vezes a gente faz o quê? Vai lá e interfere na vida da pessoa. Fala assim, se eu fosse você, eu faria tal coisa. A partir do momento que você falou, se eu fosse você, eu faria tal coisa, você foi lá e interferiu. E sabe Deus o que vai vir lá, que você interferiu, vai vir para você. Depois você começa, putz, estou com dor de cabeça. Estou com dor nas costas. Travou minha coluna. Estou com dor nas pernas. Você não sabe do que é. O que foi? Você foi lá, interferiu na vida da pessoa e pegou o que estava ali. Porque se a pessoa, de repente, está com algum problema, está com alguma situação, você está indo lá e você está interferindo, o pessoal vai querer saber, opa, peraí, quem é esse aqui que está querendo interferir aqui? Quem está interferindo nos meus negócios? Aí vai lá atrás de você. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Saber como ajudar, como a gente pode ajudar a pessoa a refletir para que ela, no seu tempo oportuno, possa dar os seus frutos. Esse é o nosso trabalho, isso a gente consegue fazer. É saber como ajudar. Às vezes, através de uma oração. Às vezes, não precisa muita coisa. Né? A gente precisa ir lá. Às vezes, uma oração sincera pode ajudar aquela pessoa. É um pouco do exemplo, não é bem um bom exemplo, mas assim, lá, mais uma vez, lá do jeito que eu machuquei a perna lá. Por exemplo, antes de eu sair, veio aquela intuição, falando, eu acho que não vai dar bom se você for. O mentor podia, o Marcelo não me perguntou, não me pediu nada, então não poderia falar nada. Ele poderia pensar nisso, mas mesmo assim ele atuou. Então, assim, é um pouco como a espiritualidade faz. A gente saber como fazer isso para a gente poder ajudar sem interferir na vida do outro, porque a vida do outro é do outro. Então, ele que tem que cuidar dela, fazer o que ele acha que é melhor, mas, ao mesmo tempo, poder ajudar no que a gente pode fazer, no que está ao nosso alcance. E nos protegendo, para que a gente não pegue nada do que não é nosso. Nosso já está difícil as coisas à nossa volta, imagina a gente pegar coisa que não é nossa. Então, essa reflexão, esse cuidado que a gente precisa ter. Bom, vamos lá para o bem e o mal? Vamos lá, Paulinho? Opa, vamos lá. Vamos lá. A lei divina, o bem e o mal. A lei divina é o conjunto das leis de Deus que regem a criação. Existe a necessidade do espírito saber o que é bem ou mal, pois participa do processo de evolução e a sua participação consciente é relevante porque interferirá no processo. Através do livre-arbítrio e da vontade que é investido pela encarnação, o espírito poderá acelerar a evolução do seu estágio espiritual
passando celeremente pelas etapas do processo evolutivo, ou poderá retardar o seu estágio espiritual, demorando-se desmedidamente nas experiências que compõem as etapas do processo de evolução. Discernindo que o bem é tudo o que se conforma com as leis divinas e o mal, ao contrário, é o que não se acomoda, não obedece e nem atende às leis divinas. O espírito poderá, pelo empenho nos atos, comportamentos, atitudes e conduta, primar pelo progresso e evolução, aproveitando sobremaneira a oportunidade da reencarnação. Cabe, portanto, ao espírito inteirar-se do bem e do mal pela forma de viver, voltar-se para a prática do bem de todas as formas que lhe for possível praticá-lo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar nos nossos corações, para eles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei com que um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato do espírito de naturezas diversas, de caracteres antagônicos, não melindreis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que leveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, no impulso da alma, a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-las. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo de pensar em si. Sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Legal, muito bom, Paulinho, obrigado, viu? Yeah. Gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho do bem e do mal. É o seguinte, esse é um tema meio, não diria complexo, mas a gente, assim, é um tema que cabe uma discussão, porque, assim, muitas vezes, provavelmente, vocês forem a 10 casas espíritas e perguntarem o que é o mal, você vai ter 11 respostas diferentes. Cada um vai falar uma coisa, vai falar, o mal é a ausência do bem, o mal é ignorância, cada um vai falar uma coisa.
Eu tenho muito uma pergunta do Livro dos Espíritos, eu vou ler rapidamente para vocês, é a pergunta 634, onde Kardec pergunta assim para os mentores: por que o mal moral está na natureza das coisas? Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? Aí os mentores responderam assim: já dissemos que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem à escolha do seu caminho. Teme o pior para escolhe para não, desculpa, tem tanto pior para ele se escolhe o caminho do mal. Sua caminhada será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não compreenderia que pode subir e descer. Se não houvesse rochedos, não compreenderia que existem corpos duros. O espírito precisa adquirir experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. É por isso que existe, então, a união do espírito com o corpo físico. Então, na verdade, o que os mentores estão dizendo aqui? Que esse mal que a gente vê por aí, que muitas vezes habita em nós e habita em outras pessoas, ou em outras situações, ele é transitório. Por quê? Ele é transitório porque é um momento de lapidação da ignorância que aquela pessoa ou daquela situação ali impõe. Então, quem é mal, ele é mal por falta de conhecimento. Muitas vezes não porque ele realmente quer. Algumas vezes é uma coisa que às vezes a gente precisa ter em mente. Porque às vezes a gente se questiona muito das coisas, principalmente como Kardec perguntou para os mentores aqui. Pô, se Deus, né, se a gente, que nem a gente estudou lá, Deus é onisciente, oniconsciente, onipresente. Por que ele permite o mal? Por que naquela situação que, de repente, é para nós assim, uma situação absurda, e acontece, e uma pessoa é prejudicada, Deus não está ali? Deus não está em todo lugar? Por que ele permite? Então, como o Livro dos Espíritos, a nossa apostila está falando aqui. E isso é uma situação transitória, muitas vezes, porque a pessoa precisa aprender com aquilo. Muitas vezes, para ela reconhecer o bem, ela precisa passar pelo mal. E o mal, para ela, como a gente estudou sobre os vícios na aula passada, muitas vezes é o quê? É algo que, naquele momento, ela está tendo um ganho com isso. Para ela, não é tão mal assim. Só que aí a própria vida e as situações, o que vai acontecendo, vai transformando isso nela, ela vai perceber que esse ganho, que aquela situação que ela estava tendo naquele momento, na verdade é um prejuízo muito maior que ela vai ter no futuro. Então é aí que começa a ver a mudança dela em relação ao mal. Mas é entender que o mal, ele tem o seu nascimento na ignorância, na falta de conhecimento da pessoa. Como a gente citou algumas vezes em algumas outras situações, outras lições passadas. Se a pessoa soubesse fazer diferente, ela faria. Se ela faz daquele jeito, é porque ela não sabe. Ela não aprendeu ainda a fazer diferente. Então, é um pouco que a gente precisa ter para a gente compreender isso, de que o mal ele acontece pela ignorância das pessoas, que muitas vezes é um aprendizado da qual a pessoa precisa ter, para mais na frente ela reconhecer o bem, e que nós temos e vamos nos acertar perante as leis de Deus em relação a isso. O que a gente precisa, no nosso caso, analisar é o quê? Poxa, será que eu estou fazendo mal? Será que eu estou causando mal a alguém? Será que eu estou numa situação onde o mal ele pode prevalecer, alguma situação assim? O que a gente pode analisar? O que a gente tem que fazer? Outro ensinamento de Jesus: queira para o próximo aquilo que quer para você. A partir do momento, isso vai nos guiar para que a gente não faça tão mal assim. Porque se eu não quero para mim, então eu não vou fazer para o outro. Quer ver uma situação que a gente vê muito hoje em dia? Qualquer, sei lá, vereador, deputado, ou sei lá, que seja lá o que for, que de repente desviam lá um dinheiro que é para a merenda da pessoa, para ele não está fazendo mal. Ele está fazendo bem para ele. Ele só pensa nele. Né? Aí o egoísmo que a gente fala. Ele não pensa, por exemplo, que ele está tirando um prato de comida em relação a uma criança que muitas vezes é o que ela vai ter durante o dia. Ele não tem essa ideia. É com a própria vida, com as próprias situações, que ele vai entender, que ele vai falar, poxa, eu estou tirando um dinheiro que é para um alimento, para uma pessoa, que muitas vezes vai ser só aquele alimento que ela vai ter naquele dia. Aí ele começa a mudar o parâmetro dele. Em relação ao quê? Não queira para mim, não quero para o próximo aquilo que eu não quero para mim. Então, eu não vou tirar daquela pessoa, prejudicar ela, se eu não quero ser prejudicado. Então, aí que a gente começa a mudar essa nossa perspectiva do bem e do mal.
procurando realmente seguir o bem, mas é ter esse parâmetro e compreender que a pessoa hoje, por mais má que ela esteja, ou má que seja a situação, não é para sempre. É um estado transitório. Isso vai passar. Vocês podem pensar na pessoa mais má que exista. Um dia ela vai ser um espírito de luz que nem Jesus. Pode demorar, vai demorar séculos, pode ser, mas um dia vai chegar. E isso quer dizer que o mal não é para sempre. Ele é uma coisa transitória, ele vai passar. Do mesmo jeito nós. Hoje nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal a gente tem a tendência do quê? Que o mal prevalece por tudo que a gente vê, pela vida difícil que a gente tem. Quando a gente for para um planeta de regeneração, já vai mudar. O bem já vai prevalecer. Já vai ser um outro momento. Por que o bem vai prevalecer? Porque o bem em nós também começa a prevalecer. Nós estamos começando a fazer essa mudança. O mal ainda vai habitar em nós, a gente ainda vai ter coisas a gente consertar, mas o bem ele já vai prevalecer em relação a isso. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Então não é o planeta que está mudando, somos nós. Nós que estamos mudando. E com isso o planeta vai mudando também. A gente precisa das provas e expiações, a Terra é um planeta de provas e expiações, porque a gente precisa das provas e expiações. A partir do momento que a gente estiver num outro momento, onde o amor já vai prevalecer, onde a gente vai procurar praticar o bem, a gente vai procurar querer para o próximo aquilo que a gente quer para a gente, o planeta vai mudar. E aí o bem já vai prevalecer. Aí os nossos acertos perante as leis de Deus vão ser mais, digamos assim, vai ser um pouco uma coisa mais não tão pesarosa como é hoje. Né? Então, essa mudança que a gente precisa fazer. Então, tudo muda. E os espíritos que não se adaptarem a essa mudança vão continuar a sua evolução, só que em um outro lugar. E quando eles estiverem prontos, como a gente estudou lá em relação ao pessoal que era de capela, quando eles estiverem prontos, eles voltam para cá. Do mesmo jeito que os capelinos, quando estiveram prontos que eles quiseram, eles voltaram lá para a capela. É assim. Então, é entender um pouco desse conceito do mal que às vezes a gente tem. Porque se a gente se deixar apenas levar pelo que a gente olha, pelo que a gente vê, muita gente vai achar tudo muito injusto. E muita gente vai até culpar Deus e vai falar, ué, mas cadê a justiça de Deus aqui? Mas é entender que muitas vezes ele permite pela ignorância e para aprendizado daquela pessoa. Ele quis assim. Então, é assim que a gente aprende. Né? Não se conhece, acho que o outro jeito melhor. E como a gente estava conversando antes, muitas vezes a gente precisa passar pelo mal para a gente poder um dia chegar no bem. Vamos terminar então? Alice, você vai ler o Consolador Prometido para nós, né? Tá, vou ler. O Vamos lá. Consolador Prometido. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimentos e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco, estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Que tem Jesus, em João, acho que é capítulo 15, versículo 15, 17, 26. É isso aí. Muito bem, Muito Alice. bonito, Obrigado, né? viu? A mensagem, Muito bom, né? muito A bonita. gente terminar a lição hoje, né? Terminar É. de um jeito, né, para cima, né? Então, gente, para a gente terminar essa parte do Consolador Prometido, né? O Espiritismo vem ensinar para a gente que o próprio Espiritismo é esse Consolador Prometido. Essa expressão do Consolador Prometido surgiu daquela parte, justamente como a Alice leu para a gente, daquela situação onde Jesus ele tinha voltado, né? Depois da crucificação, ele tinha voltado, se apresentado para os seus discípulos, e ele estava partindo de volta para a espiritualidade. Então, ele percebendo aquela angústia, aquela tristeza pela partida de Jesus, mais uma vez, como Jesus sempre fez, ele aproveitou aquela oportunidade para passar uma lição a mais ali, né? Onde ele falou que depois ele traria um Consolador Prometido que ficaria conosco pelo resto dos dias aqui na Terra. E a gente vem entender, o Espiritismo vem ensinar que é o próprio Espiritismo. Mas por quê? Porque a nossa doutrina é melhor que as outras? Não, é porque o Espiritismo vem explicar todos esses porquês da nossa vida, como a gente estava conversando antes. Por que existe o mal? Por que acontecem injustiças? Por que muitas vezes acontece isso comigo? Por que eu só atraio tal tipo de relacionamento? Por que param 2 carros lá no semáforo, um é assaltado e o outro não? Essas situações, muitas vezes, que a gente questiona, o Espiritismo ele vem explicar. Ele vem explicar que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Não existe coincidência, não existe sorte ou azar, não existe acaso. Não. Tudo tem um motivo, e o Espiritismo vem explicar isso. A gente pode não concordar, que é um direito nosso, mas a gente, por exemplo, não pode falar que não tem lógica. Toda vez, tudo que o Espiritismo explica, tudo que o Espiritismo fala, a gente lê, e se a gente pensar, a gente fala, tem lógica. Nunca você vai falar, isso é um absurdo, isso não tem nada a ver. Não, tem lógica sim, tudo, você vai ver, tudo tem. E ele é esse consolador, por quê? Porque ele explica justamente essa verdade para nós, baseado naquele ensinamento que Jesus nos deixou. Conheça a verdade e ela te libertará. Quando a gente sabe do porquê das coisas, quando a gente sabe do propósito, do que aquilo que acontece, não que a situação nossa ela fique mais fácil no nosso dia a dia, mas a gente consegue trabalhar de um jeito menor. Por quê? Porque a gente vai saber que o quê? Que aquilo que me acontece tem um porquê e que visa o meu bem. Por mais que seja sofrido, por mais que haja dor, por mais que haja toda uma situação, existe um bem maior por trás, que hoje eu não vou ver, mas é que amanhã, como a gente estudou até num livro, numa lição do Fonte Viva, a gente vai ser grato a Deus, vai ser grato à espiritualidade. E muitas vezes, gente, a gente pede por isso lá na espiritualidade. Eu sei que parece um absurdo, né? A gente está passando por uma situação difícil, você vai falar, pô, mas eu pedi isso? Sim, depois se você quiser, pede a fita lá, que a espiritualidade está gravado lá. Mas muitas vezes somos nós que pedimos. Por quê? Porque é através das dificuldades que a gente vai alcançar as virtudes que vão nos levar um dia a ser espíritos perfeitos, como a gente estudou lá no começo da aula de hoje. É assim que funciona, esse é o caminho. Então, o que a gente precisa é compreender isso, encarar essas situações de um jeito melhor. Ninguém está falando aqui que é fácil. E a espiritualidade sabe que não é, mas que nem a gente está conversando, que nem o Sr. Eval trouxe. A gente tem a ajuda, a gente tem um amparo da espiritualidade em todos esses momentos. Não é à toa que Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados de sofrimento, que eu vos aliviarei. Ele não falou que ele ia tirar da gente o problema ou aquela situação. Por quê? Porque ele sabe que a gente precisa daquilo. Porque se ele tirasse, ele ia tirar da gente a oportunidade de a gente aprender. Então a gente precisa passar por aquilo. A gente vai até ele e o quê? Para a gente ter força, para a gente saber do porquê, para ele nos ajudar na situação difícil, para a gente transpor aquilo, para a gente fazer o aprendizado que a gente precisa fazer. Então, as situações difíceis, a gente vai passar por elas, principalmente no momento, no planeta que nós estamos, num planeta de provas e expiações. Esse é o nosso momento, porque é através das provas e expiações que a gente aprende que a gente se acerta perante as leis de Deus. Esse é o nosso momento. Então, a espiritualidade está do nosso lado para nos ajudar a gente passar por esse momento da melhor maneira para a gente fazer o aprendizado da qual a gente precisa fazer, mesmo com tantas dificuldades. Então, para a gente, é difícil a gente encarar isso, mas essa é a verdade. É isso que vai fazer um dia a gente ser espírito melhor. E a espiritualidade está pronta para ajudar a gente em tudo que a gente precisar. O que a gente não pode deixar nunca de ter em mente, e isso é importante,
A gente não pode perder a esperança. Sempre, em nenhuma situação, por mais difícil que seja, porque a esperança é que vai ser essa força, esse combustível para a gente passar por cima dessa dificuldade, para a gente conseguir a ajuda da espiritualidade. Porque se a gente não for lá e não der um passo, a espiritualidade não tem como ajudar a gente. E se a gente perde a esperança, a gente desiste. E aí a gente não faz o trabalho que a gente precisa fazer. Então, por mais difícil que possa ser, quando a gente sabe que existe um porquê e não é por acaso, e eu preciso passar por aquilo, e eu sei que, como a gente estudou, o mal é transitório, se o bem não dura para sempre, o mal também não, então isso vai passar. Então, enquanto eu estiver passando por esse momento, eu vou reunir as forças através da esperança e eu vou continuar lutando. Eu vou fazer a minha parte. E contando que a espiritualidade e Deus vão fazer a deles. Talvez não venha no momento que eu acho que deva vir, talvez não venha do jeito que eu acho que deveria vir. Mas venha, até porque o bem que a gente faz, a gente vai colher. Isso é lei de Deus. Então, eu não preciso me preocupar com o retorno disso. Que eu faça o meu melhor, em toda situação, por mais difícil que possa ser. Ela vai passar. E eu vou sair dessa situação melhor do que eu era antes. É sempre assim. É difícil para a gente, quando na hora que a gente está passando a dor, para a gente perceber isso. E a espiritualidade sabe, ela não está falando que é fácil. Mas se a gente, o que ela está falando é que a gente tem as ferramentas, a gente tem condição para a gente passar isso de uma melhor maneira e o mais rápido possível, para que essa dor ela não se alongue por tanto tempo. Né? Ela vai se alongar de acordo com a nossa teimosia de querer mudar e se adaptar o nosso jeito, a nossa vida em relação às leis de Deus. Quanto mais a gente demorar a fazer essa transição, o mal ele tende a se prolongar. O quanto antes a gente fizer, mais benefícios a gente vai ter para nós em relação a isso. Então, a gente continuar a nossa caminhada, principalmente não desistir. E a esperança ela é fundamental para nós, para que a gente não desista, principalmente porque ela é esse combustível para a gente fazer o trabalho que a gente precisa fazer. Façamos a nossa parte e creiamos que a espiritualidade fará dela sempre. A gente não está desamparado, gente, tenho certeza disso. Vou terminar, então, a gravação, para ela não ficar, né, não se estender muito. Desde já, a gente agradece, então, a presença de todos, viu? Muito legal a presença mais uma vez. E fica o convite, então, para na aula que vem, a gente vai entrar no capítulo 28, né, onde a gente vai falar um pouco sobre a lei da sociedade. A gente vai falar por que a gente vive em sociedade, a gente vai falar um pouco dos laços de família. Então, esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Então, espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana muito abençoada para todos e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, na semana que vem. Até lá, então, que Deus Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.